paz do Senhor a todos nós. Boa tarde, a paz do Senhor. Ei, a paz do Senhor. É com muita alegria que estamos mais uma vez na presença de Deus. Hoje começamos novamente com os aniversariantes. Robson, Paulo, o Jorge. Esses são os aniversariantes de hoje. E também o pastor Samuel, lá da Igreja Assembleia de Deus de Torres. Oh, meu Deus do céu. O que foi? Conta pro pai, por Deus. Hoje estaremos lendo o livro de Gênesis, capítulo 13. A Brenda vai começar por ele então. Abraão saiu do Egito com a sua mulher e com tudo que tinha e foi para o sul de Canaã. E Ló, o seu sobrinho, foi com ele. Abraão era muito rico, tinha gado, prata e ouro. Ele foi de um lugar para o outro até chegar na cidade de Betel. E dali foi para o outro lugar que fica em Betel e aí, onde já havia acampado antes. Abraão chegou ao altar que ele havia construído e adorou a Deus, o Senhor. Ló, que ia com Abraão, também levava ovelhas, cabras, gados, empregados e sua família. Não havia pastos que dessem para os dois ficarem juntos, pois eles tinham muitos animais. Então, por isso, os homens que cuidavam dos animais de Abraão brigavam com os que tomavam conta dos animais de Ló. E nesse tempo, os cananeus e os perizeus ainda estavam vivendo ali. Então um dia Abraão disse a Ló: nós somos parentes chegados e não é bom que a gente fique brigando, nem que os seus empregados briguem com os meus. Os meus empregados briguem com os seus. Vamos nos separar. Escolha a terra e saia toda ela. Se for para a esquerda, eu irei para a direita. Se for para a direita, eu irei para a esquerda. Então Ló olhou em volta e viu que o Vale de Jordão, até chegar à cidade de Zoar, tinha bastante água. Era como o jardim do Senhor ou como uma terra do Egito. O vale era assim antes de o Senhor haver destruído a cidade de Sodoma e Gomorra. Ló escolheu todo o vale do Jordão e foi na direção leste. E assim os dois se separaram. Abraão ficou na terra de Canaã e Ló foi morar nas cidades do vale. Ló foi acampando até chegar a Sodoma, onde vivia uma gente má, que cometia pecados horríveis contra o Senhor. Depois disso, Ló foi embora. O Senhor Deus disse a Abraão: de onde você está? Olhe bem para o norte, e para o sul, para o leste e para o oeste. Eu vou dar a você e aos seus descendentes, para sempre, toda a terra que você está vendo. Farei com que os seus descendentes sejam tanto como pó da terra. Assim como ninguém pode contar os grãos de pó, assim também não será possível contar os seus descendentes. Agora vá, e ande por essa terra, do norte ao sul, de leste a oeste, pois eu a darei a você. E assim Abraão desarmou o seu acampamento e foi morar perto das árvores sagradas de Mamré, na cidade de Hebrom. E ali Abraão construiu um altar para o Senhor. Gênesis 14. Naquela época, Rafael, rei de Sinear, Arioque, rei de Elazar, Kedorlaomer, rei de Elão, e Tidal, rei de Goim, foram à guerra contra Berá, rei de Sodoma, contra Birsa, rei de Gomorra, contra Sinabe, rei de Admá, contra Semeber, rei de Zeboim, e contra o rei de Belá, que é Zoar. Todos esses últimos juntaram suas tropas no vale de Sidim, onde fica o mar salgado. 12 anos estiveram sujeitos a Kedorlaomer, mas no 13º ano se rebelaram. No 14º ano, Kedorlaomer e os reis que a ele tinham aliado derrotaram os Refaíns em Asterote, Carnaim, os Zuzins em Rã, os Emis e Savé, Kiriatim-Taim, e os Oreus desde os montes de Seir até Eupará.
próximo ao deserto. Depois voltaram e foram em Mispate, que é Cádiz, e conquistaram todo o território dos Amalequitas e dos amorreus, que viviam em Azazon-Tamar. Então os reis de Sodoma, de Gomorra, de Admá, de Zeboim e de Belá, que é Zoar, marcharam e tomaram posição de combate no vale de Sidim, contra Quedorlaomer, rei de Elão, contra Tidal, rei de Goim, contra Anrafel, rei de Sinear, e contra Arioque, rei de Elazar. Eram 4 reis contra 5. Ora, o vale de Sidim era cheio de poços de betume, e quando os reis de Sodoma e de Gomorra fugiram, alguns dos seus homens caíram nos poços, e o restante escapou para os montes. Os vencedores saquearam todos os bens de Sodoma e de Gomorra, e todo o seu mantimento, e partiram. Levaram também Ló, sobrinho de Abrão, e os bens que ele possuía, visto que morava em Sodoma. Mas alguém tinha escapado, veio e relatou tudo a Abrão, o hebreu, que vivia próximo aos carvalhos de Mamre, o amorreu. Mamre e os seus irmãos, Escol e Aner, eram aliados de Abrão. Quando Abrão ouviu que seu parente fora levado prisioneiro, mandou convocar os 318 homens treinados, nascidos em sua casa, e saiu em perseguição aos inimigos até Dan. Atacou-os durante a noite em grupos e assim os derrotou, perseguindo-os até Robá, ao norte de Damasco. Recuperou todos os bens e trouxe de volta seu parente Ló com tudo o que possuía, com as mulheres e o restante dos prisioneiros. Voltando a Abrão da vitória sobre Quedorlaomer e sobre os reis que a ele se havia aliado, o rei de Sodoma foi ao seu encontro, no vale de Zafé, isto é, o vale do rei. Então Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho, e abençoou Abrão, dizendo: Bendito seja Abrão, pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os seus inimigos em suas mãos. E Abraão lhe deu o dízimo de tudo. O rei de Sodoma disse a Abrão: Dê-me as pessoas e pode ficar com os bens. Mas Abrão respondeu ao rei de Sodoma, de mãos levantadas ao Senhor, o Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra: Juro que não aceitarei nada do que lhe pertence, nem mesmo um cordão, uma correia de sandália, para que você jamais venha dizer: Eu enriqueci Abrão. Nada aceitarei, a não ser o que os meus servos comerão, e a porção pertencente a Aner, Escol e Mamre, os quais me acompanharam, que eles recebam a sua porção. Amém? Glorificamos a Deus por este momento de leitura com a nossa filha. E hoje foi um dia diferente para nós, aonde que nós fomos ao culto hoje pela manhã, uma palavra abençoada sobre finanças. Pastor Marcos esteve pregando, pastor Diego Molina esteve louvando a Deus, e o pastor Jorge lá conduzindo este culto maravilhoso e participando dos louvores também. E quando chegamos na igreja, nós vimos o pastor Clebson evangelizando um jovem, e depois eu vi ele entrando no culto e apontando para uma pessoa. E essa pessoa, depois ela foi lá na frente, e essa pessoa se reconciliou com Cristo. Uma alma para Cristo, uma reconciliação. O
que me chama a atenção é que se um servo de Deus não estivesse lá do lado de fora, essa alma não teria sido alcançada. Então que nós, como os cristãos, temos que falar do amor de Jesus. Várias pessoas chegando na cidade de Joinville e as pessoas não sabem aonde morar ainda, aonde vão trabalhar. E hoje, antes de ir para o culto, passamos num posto e conversamos ali com uma pessoa que dava para ver que estava sem jeito ainda ao manusear a bomba da gasolina. E ali no final do atendimento eu perguntei para ele se ele estava iniciando, né, nessa carreira de fretista. E ali eu fiquei sabendo que ele é da Assembleia de Deus também, cristão, veio com a esposa para cá, o nome dela é Sandra Barbosa. E os dois, e entreguei uma leitura para ele, uma literatura, a palavra de Deus. E ali eu deixei meu contato, estou torcendo para o Espírito Santo tocar no coração dele para ele retornar para mim. E é isso, fazer o ID. Adriano, mas o que tem a ver com a leitura da palavra hoje? Talvez não faça muito sentido, mas é o que Deus tocou no meu coração de falar hoje, para mim e para ti. Fazer o ID, pregar o Evangelho. Temos que sair da igreja para pregar o Evangelho, para trazer essas pessoas para a presença de Deus, para se tornar o corpo de Cristo. Porque Jesus é a cabeça, a igreja é o corpo. Nenhum membro do nosso corpo, ele vive fora do nosso corpo. Ele vai necrosar, ele vai morrer. Por isso que a palavra de Deus diz que a igreja é o corpo de Cristo. Então nós temos que estar em comunhão, temos que estar em união. Talvez você é uma pessoa que foi machucada dentro da própria igreja e se afastou dos caminhos do Senhor. Mas nós vamos estar orando para você estar retornando para a casa de Deus. Porque nós temos que olhar para aquele que nunca errou, Jesus Cristo. Amém? Vamos estar orando também pelo Robson, pelo Paulo e pelo meu amigo Jorge. Paulo, meu irmão Paulo, Deus abençoe, meu querido. E também pelo pastor Samuel. Amém? Mais alguém, mano? Não? Então tá, vamos estar orando. Soberano Deus, maravilhoso Pai querido, Senhor, Pai eterno. Oh Deus maravilhoso, precisamos de Ti, Pai querido Senhor Jesus. Estamos contigo, Pai querido Senhor. Estamos, Senhor Jesus, na Tua presença, Pai. Pai querido Senhor Jesus, eis-me aqui, Senhor Jesus, para fazer a Tua obra, Senhor. Pai querido Senhor, abençoa os aniversariantes, Pai querido Senhor Jesus. Deus maravilhoso, abençoa cada um, Senhor. Entra com a Tua providência, Senhor Jesus. Entra com o Teu propósito, Pai querido. E para chegar no propósito, você vai ter um processo, Senhor. Oh Senhor Jesus, nos mantenha junto contigo, Senhor, neste processo, Senhor. Em nome de Jesus te agradecemos, Pai. Te adoramos e te exaltamos. Em nome de Jesus, abençoa cada família, Senhor Jesus. Abençoa a minha família, Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Deixa o Pai pegar um pouquinho do gato, Pai. Pegar, Pai. Pegar. Quem tá com sono hoje? Dá tchau, então, tchau. Tchau, eu vou dormir. Tchau.